Direito processual penal, investigação preliminar. Continuando a falar sobre inquérito policial, falando ainda de suas características, falamos já do fato dele ser escrito, dele ser dispensável e dele ser sigiloso. Vamos agora abordar o fato dele ser temporário. E com relação à sua temporariedade, precisamos abordar alguns tópicos. Começando pela regra geral, que está disposta no artigo 10 do CPP, que diz que o inquérito deverá terminar no prazo máximo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. A autoridade deverá fazer minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente, podendo ainda a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. E, por fim, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Dessa forma, nós temos que quando o indiciado estiver preso, o inquérito deverá ser terminado em até 10 dias. Quando ele estiver livre, o inquérito poderá ser terminado em até 30 dias. Lembrando que esse prazo de 30 dias pode ser prorrogável sem qualquer limite pela autoridade judicial, nos termos do parágrafo 3º. Importante fazer um apontamento, porque em relação a esse prazo ilimitado, o STF já apontou que esse prazo deve respeitar o princípio da razoabilidade e o princípio da razoável duração do processo, nos termos do artigo 5º, inciso 78 da CF. E o inciso 78 diz que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Já com relação ao princípio da razoabilidade, este foi estudado quando nas aulas de direito penal detidamente. Lembrando que esse princípio é de aplicação intermediária entre o princípio da proporcionalidade stricto sensu e o princípio da exigibilidade, ou também conhecido como princípio da necessidade, embora ele seja um princípio independente. Portanto, a melhor frase que identifica esse princípio seria a moderação da caminhada. Sua função básica é controlar o princípio da proporcionalidade e inibir os excessos na busca do objetivo. E aqui poderíamos apontar como não razoável prazo excessivamente longo para a investigação. Temos ainda que observar alguns prazos especiais. Com relação aos crimes julgados pela Justiça Federal, nos termos do artigo 66 da Lei 5.010, temos que o prazo para a conclusão do inquérito policial será de 15 dias, quando o indiciado estiver preso, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, a pedido devidamente fundamentado da autoridade policial e deferido pelo juiz a que competir o conhecimento do processo. Ainda em seu parágrafo único, diz que ao requerer a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade policial deverá apresentar o preso ao juiz. Então nós temos que no caso do investigado livre, esta seguirá a regra geral, ou seja, conclusão em até 30 dias, prorrogável por prazo indeterminado. Já com relação ao indiciado preso, o inquérito deverá terminar em até 15 dias, podendo ser prorrogável uma única vez por igual prazo a pedido da autoridade policial, com a devida vênia da autoridade judicial. Temos ainda o prazo do inquérito policial militar, disposto no artigo 20 do CPPM, que diz que o inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, contado esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados a partir da data em que se instaurar o inquérito. Lembrando que o parágrafo 1º diz que este último prazo poderá ser prorrogado por mais 20 dias pela autoridade militar superior, desde que não estejam concluídos exames ou perícias já iniciados, ou haja necessidade de diligência indispensáveis à elucidação do fato,
o pedido de prorrogação deve ser feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes da terminação do prazo. E quando ele fala este último prazo, ele está se referindo ao prazo de 40 dias, que é quando o indiciado estiver solto. Dessa forma, nós teremos que, no caso do inquérito policial militar, estando o réu em liberdade, terá até 40 dias para o fim do inquérito, podendo esse prazo ser prorrogável uma única vez por mais 20 dias. E em caso de réu preso, o inquérito deverá terminar em no máximo 20 dias. Temos ainda o prazo da Lei de Drogas, que está disposta no artigo 51 da Lei 11.343, que diz que o inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias se o indiciado estiver preso e de 90 dias quando solto. Lembrando do parágrafo único, e diz que os prazos a que se refere esse artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Portanto, no caso da Lei de Drogas, nós teremos que, se o indiciado estiver livre, o inquérito policial poderá ser concluído em até 90 dias. No caso do indiciado preso, o inquérito policial deverá ser concluído em até 30 dias. Lembrando que esses prazos podem ser prorrogados uma única vez por igual prazo, chegando então a 180 dias no caso de liberdade e 60 dias no caso de preso. Temos ainda as regras do inquérito para o caso dos crimes hediondos, nos termos do artigo 2º, inciso 2, parágrafo 4º da Lei 8.072, que diz que a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Portanto, a Lei dos Crimes Hediondos fala em relação à prisão temporária, que é regida pela Lei 7.960, porque a prisão temporária é realizada por diversos motivos, dentre os quais auxiliar as investigações, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Lei 7.960, que diz que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Portanto, somente com o inquérito em curso é possível se falar em prisão temporária. Diante disso, esse prazo deverá ser o prazo também do inquérito policial, que deverá ser, conforme foi lido, de até 30 dias, prorrogável uma vez por igual prazo. E no caso do indiciado solto, seguirá as regras do inquérito policial normal, que, conforme já estudado, será de até 30 dias, prorrogável indefinidamente pela autoridade judicial. Por fim, temos os crimes da Lei de Economia Popular, nos termos do artigo 10, parágrafo 1º da Lei 15.021, que fala que os atos policiais, inquérito ou processo iniciado por portaria, deverão terminar no prazo de 10 dias. E ainda, no parágrafo 2º, ele assevera que o prazo para oferecimento da denúncia será de 2 dias, esteja ou não o réu preso. Portanto, para os crimes de economia popular, nós teremos que, seja o indiciado livre ou seja o indiciado preso, o inquérito policial deverá ser concluído em até 10 dias. Lembrando que o excesso de prazo para o indiciado preso somente será punido se houver exagero. Portanto, deverá respeitar o princípio da razoabilidade e o princípio da razoável duração do processo nos termos do artigo 5º, inciso 78 da CF, conforme entendimento pacífico tanto do STF como do STJ. Com relação aos prazos que acabamos de falar, tanto do réu em liberdade como do réu preso na fase de inquérito, esse prazo é um prazo processual penal. E nós já falamos sobre isso quando falamos em relação à contagem dos prazos em uma aula específica, quando estudamos o Código Penal. E é diferente da prisão cautelar, que tem prazo penal. E com relação ao prazo processual, nós explicitamos que ele não inclui o dia exaqual, ou seja, o dia de início, e inclui o dia final, ou o dia exadquem. Lembrando ainda que isso ocorre por força do princípio do indúbio pro réu, que determina, nesse caso, que quanto maior o prazo processual, melhor será para o réu. Lembrando ainda que, em relação ao dia final,
ou ao dia do fim do prazo processual, se cair em dia não útil, esse será prorrogado ao primeiro dia útil seguinte, o que não acontece em relação ao dia do prazo material. Portanto, precisamos ficar atentos em relação à contagem do prazo, tanto do indiciado em liberdade como do indiciado preso, com relação aos prazos que acabamos de ver.